Boa tarde, quinto ano. Hoje a gente vai fazer atividades no caderno inicialmente. Para quê? Porque eu tenho certeza que você precisa exercitar um pouquinho a operação de divisão. Então é isso que a gente vai fazer agora. Gente, primeira coisa, né? Para nós podermos fazer operações de divisão, precisamos seguir algumas regras que são bastante importantes. Na verdade, elas são essenciais, né? Não dá para a gente fazer divisão sem que a gente tenha todo esse aprendizado. Então, a gente vai ver agora o passo a passo da divisão. Eu coloquei aqui hoje o chamado método longo. Né? O que seria o método longo? Tenho certeza que você já conhece. Quando eu digo método longo, eu estou dividindo, tá? E estou colocando exatamente todo aquele meu raciocínio presente naquela minha continha. Todo o raciocínio, todo o cálculo que foi realizado. Então, eu chamo de método longo. A nossa divisão é a seguinte: 64 dividido para 4. Então, aqui o primeiro passo é você colocar a quantidade, né, que você tem. Você tem aqui, olha, tenho 64. Você pode imaginar 64 hambúrgueres, como aquele hambúrguer lá inicial na primeira página. Eu tenho 64. Vou dividir para 4 crianças, tá bom? A minha ideia é a seguinte: eu tenho o número 6, tá? E ele tem um valor maior que esse 4. Então, eu posso dividir por partes. Então, no segundo passo, eu vou dividir apenas o número 6 por 4. Eu vou esquecer, olha, todo o resto da continha. Vou dividir apenas o número 6. Meu pensamento vai ser o seguinte: eu vou procurar, tá? Eu vou pensar em um número em que na operação inversa, tá? Multiplicado em vez de dividindo, um número que multiplicado por 4 se aproxime desse valor 6. Não posso ter mais, né? O resultado não pode ser maior que a quantidade que eu tenho, que é apenas 6. Então, a minha primeira ideia é essa. Eu vou aqui, olha, no meu pensamento, buscar na operação inversa. E vou descobrir o seguinte: 1, né? Multiplicado por 4, 4. Então, eu descobri que se eu tenho 6, tá? O meu pensamento aqui ainda continua sendo lá o hambúrguer. Se eu tenho apenas 6 e quero dividir entre 4 pessoas, eu só posso, então, dar 1 para cada pessoa. Aqui, olha, descobri qual é o número. 1, porque 1 multiplicado por 4, eu terei o resultado 4. E aí eu posso dar 1 hambúrguer para cada pessoa, tá bom? Descobri. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 1 aqui, que é a quantidade que eu darei para cada pessoa. Vou lá conferir, né, na continha de multiplicar, que é a operação inversa. 1 vezes 4, 4. Só que no método longo, eu coloco esse 4 que surgiu aqui, olha, nessa operação inversa, eu coloco ele aqui. Eu descobri que 1 vezes 4 é 4. Eu coloco aqui esse 4. E vou, então, diminuir. Se eu tenho 6 hambúrgueres, né, dei apenas 4. Eu vou fazer a conta de subtração para ver se fiquei com algum ainda comigo. O chamado resto, né? Se eu terei resto 0 ou se eu terei algum número diferente. Vou fazer a subtração. 6 tira 4, 2. Então, eu sei que eu tendo 6, né? 6 hambúrgueres, distribuindo para 4 pessoas, cada uma ficou com 1.
e sobrou, olha, comigo, 2. Esse é o segundo passo, tá bom? Divisão, método longo. No terceiro passo é o seguinte, eu vou agora dividir o número 4 desse 64. Já fiz a divisão do número 6, tá? Olha, a minha conta estava, né, até aqui, olha. Seguindo, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse 4, vou descer, tá bom? Ele vai ficar, olha, logo após esse resto 2, que foi encontrado. Desci o número 4, agora eu tenho 24, porque eu coloquei, olha, o numeral 4, tá bom? Sempre assim, ele vai ficar sempre ao lado do resto. Agora eu tenho 24 e o processo é o mesmo. Eu vou no meu pensamento procurar um número que multiplicado por 4 seja 24 ou próximo a 24. O meu pensamento vai ser sempre esse, fazer a operação inversa. Quem vezes 4 dará esse resultado aqui, essa quantidade que eu tenho, que é 24. E aí eu preciso saber a operação inversa, né? Eu preciso saber, no caso aqui, olha, tabuada de multiplicação por 4. Encontrei 6 vezes 4 dá exatamente 24. E no método longo, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu preciso colocar esse resultado que eu encontrei. Eu não vou ficar com ele apenas no meu pensamento, eu vou colocar ele aqui, olha, visível na operação. Então, eu tenho o número 6, que é a quantidade que eu poderei dar para cada um. Coloco aqui 6, faço a multiplicação, ó. 6 vezes 4, 24. E aí, no seu caderno, você pode sempre fazer também, né? A operação aqui, olha, para conferir, para fazer essa operação inversa num cantinho do seu caderno. Então, eu tenho 6 vezes 4 é 24. E aí, eu vou realmente colocar o 24 embaixo desse número que eu estou operando e vou diminuir. E aí, agora eu tenho 24, né? Menos 24, nada. Observo que não tem mais número algum para operar. Então, terminei. Fecho a conta. Eu coloquei aqui essa mesma operação, mas a gente vai fazer a divisão de acordo com o chamado método breve, tá? Teremos o primeiro passo, que é colocar aqui a continha armada, 64 dividido para 4, mesma situação, tá? Mesma operação que nós fizemos, só que com um método diferente. Professora, qual é a diferença então? Olha, no primeiro passo, armei a conta. No segundo passo, eu vou colocar 64 dividido para 4. Vou fazer também, né, aqui, olha, o destaque desse número 6 para indicar que é ele que eu estou operando. Vou dividir somente ele. 6 dividido para 4, eu vou procurar lá no cantinho do meu caderno a operação inversa, que é a multiplicação. Quem multiplicado por esse 4 que está aqui dará 6 ou aproximará, né, o valor 6 sem ultrapassar esse valor. E encontrei que eu posso aqui, olha, dar apenas 1, porque 1 vezes 4 é 4. E aí eu coloco o resultado. 1 vezes 4, tá vendo? Coloquei aqui. Posso dar 1, já descobri. É 4, mas eu não vou colocar no método breve esse número 4 aqui para diminuir. Eu vou fazer isso no meu pensamento. E aqui, olha, apenas no meu pensamento eu vou fazer, né, todo aquele raciocínio e vou colocar somente o resto. É essa a diferença. Então, 1 vezes 4 eu já descobri que é 4, e aí no meu pensamento eu vou procurar 4 para chegar até 6, quantos números eu, né, preciso ainda? E aí eu coloco o resultado. 4 para chegar a 6, eu vou contando lá no meu dedinho. 4, 5, 6, faltam 2. Coloco apenas aqui o resultado. E aí o terceiro passo é, eu vou agora indicar que eu vou dividir o número seguinte
e aí passo ele para baixo, é como se eu desse um empurrãozinho nele, tá vendo? Quando eu coloco aqui o apóstrofo. Desço o número 4, tenho também agora 24. Vou procurar a operação inversa e descubro que 6 multiplicado por 4 é exatamente 24. Então, eu sei que posso, olha, dar 6 para cada uma dessas pessoas. No meu pensamento, eu vou fazer esse cálculo, tá bom? Já fiz a operação no cantinho do caderno e vou então pensar o seguinte: 6 multiplicado por 4 é 24. Para chegar a 24, eu não preciso de nada, porque 24 já é exatamente 24. Então, eu coloco lá o zero, resto zero, e também termino a minha conta. Então, revendo, né, de acordo com o método longo, primeiro verifique se o primeiro número à esquerda é maior ou igual ao número da chave, no caso é esse aqui, olha, que é o número 3. Se for, selecione. Se não for, selecione junto com o próximo número da direita. E aqui no caso, 7 é maior que 3, então a gente vai primeiro operar esse 7. Se fosse menor, eu teria que juntar com o número seguinte, tá bom? Aí, então, no segundo passo, complete 3. Você vai pensar o seguinte, olha, multiplicado por quem? E aí você vai procurar o número que multiplicado por 3, tá? Ou deu valor exatamente 6 ou aproximado desse 6, não, perdão, 7 ou aproximado a esse 7, tá bom? Não pode ultrapassar esse valor. O número encontrado é o 2, por quê? 3 vezes 2, 6. Então, coloque o número encontrado na chave e o resultado subtraia do 7. O número encontrado foi 2. Coloquei abaixo aqui, olha, dessa caixinha, que aí é, no caso, a chave. E depois o número aqui que eu achei o resultado foi 6. Eu coloco o 6 e aí subtraio. E assim eu vou seguindo. Esse é o método chamado método longo. E lá no terceiro passo, nós temos o seguinte: abaixo o próximo número, que é o 2. Verifique o seguinte: 3 vezes 4 é 12. Tá vendo? Eu tenho que procurar um número que multiplicado por esse 3 aqui seja exatamente esse número ou um pouco menos, não pode ultrapassar. Coloque o número encontrado na chave e subtraia de novo o resultado. E assim, olha, eu coloco o número 4, que foi o número encontrado, e aí o resultado eu coloco, né, logo aqui abaixo ao número que eu estou operando e subtraio. Assim eu faço a operação chamada método longo. Se você preferir, pode utilizar dessa forma. Se achar mais fácil o método breve, você também pode utilizar, tanto faz. E aí, então, agora você tem atividades lá no seu caderno. Pegue aí o seu caderno, né, e anote hoje a data, coloque direitinho seu cabeçalho, copie aí tudo que está sendo proposto. Você vai calcular e a seguir você vai colocar lá qual foi o quociente encontrado, qual é o resto, né, encontrado, resto 0 ou o resto foi um número diferente. Aqui eu já deixei uma organização bacana para você, né, além de copiar, já deixar um espaço para que cada uma dessas operações sejam feitas. Depois, na questão 2, copia aí, né, os problemas que estão sendo propostos, capriche na sua letra. A dica importante é sempre ficar de olho, né, nas palavras-chave que encontramos nos problemas. Aqui, olha, a Luana quer dividir, né? Aqui, olha, um agricultor colheu 368 pés de alface para distribuir igualmente. Então, você já
tem que ir fazendo todo o raciocínio lógico. Você já precisa ir, toda vez que você tem problemas, você precisa fazer a interpretação da questão para você fazer o cálculo corretamente. Depois a gente tem lá a correção das atividades, páginas 75 a 78. Lembrando, quando temos expressões numéricas que envolvem todas as operações, primeiro a gente vai fazer as operações de divisão e multiplicação, de acordo, né, com a sequência em que cada uma aparecer primeiro. Depois a gente passa para operações de adição e subtração, também conforme a sequência em que aparecem, tá bom? E a gente precisa fazer o passo a passo, né? Preciso fazer uma de cada vez. Caso em uma expressão numérica a gente tenha chaves, parentes, colchetes, precisamos então primeiro realizar as operações dentro desses símbolos e aí também utilizando essa mesma ordem, tá? Se a gente tem primeiro soma e tenho apenas soma e subtração, eu realizo a primeira, tá vendo? A primeira operação, que é a soma, porque aqui eu só tenho soma e subtração. Depois, de acordo com o resultado seguinte, eu já terei a próxima operação, que será a subtração aqui no caso. Então, primeiro eu somo 765 mais 279, repito, menos 18, ainda não terminei, ainda tenho cálculo, então mantenho os parênteses e repito, dividido por 9. Porque aqui essa divisão está fora dos parênteses e a regra diz o seguinte: primeiro eu vou operar o que estiver, olha, dentro dos parênteses, tá bom? Sempre seguindo, né, essa ordem de acordo com as regras. Então, faça toda a sua correção com bastante atenção. Tá? Aqui a gente vai finalizando, já retornamos com a próxima aula.